Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês com o conteúdo do PET do segundo ano, volume 3, semana 2. De que a gente vai falar no vídeo hoje, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trabalho de um gás e a energia interna. Bora falar de trabalho de um gás então? Bom, antes da gente falar especificamente do trabalho de um gás, eu quero lembrar com vocês o que é o trabalho de uma força. Bom, trabalho de uma força é a transferência de energia por meio da ação de uma força. Toda vez que essa força age na direção de um deslocamento, seja a favor ou contrário a esse deslocamento, essa força realiza trabalho. Então vamos supor que eu tenho um bloco aqui. Se eu fizer uma força nesse bloco para a direita e esse bloco começar a se mover para a direita, eu vou ter um trabalho. Essa força vai transferir energia para esse bloco, vai aumentar a energia desse bloco, uma vez que ele vai aumentar a sua velocidade. Então essa força ela realiza trabalho, e um trabalho que a gente fala positivo. Por que esse trabalho vai ser positivo, Nathan? Porque essa força aumenta a energia do bloco. O trabalho é feito pela força. Estamos juntos? Então significa que a energia do bloco vai aumentar, uma vez que essa força aumenta, transfere energia para o bloco. Estamos juntos? Porém, todavia, no entanto, pode acontecer dessa força ser no sentido contrário ao deslocamento. O bloco está indo para a direita e eu estou segurando ele. Eu estou fazendo uma força no sentido contrário, uma força que dificulta o movimento dele. Essa força vai diminuir a velocidade dele, logo vai diminuir a energia dele. Essa força também realiza trabalho, mas retirando energia desse bloco. Então, quando a força é contrária ao deslocamento, a gente fala que esse trabalho é negativo. O que significa esse trabalho ser negativo, Nathan? Significa que essa força retira a energia do bloco, diminui a energia do bloco. Então, em resumo, a gente pode entender que o trabalho vai ser positivo toda vez que a força age no mesmo sentido do deslocamento e negativo toda vez que a força for contrária ao sentido desse deslocamento. Tudo bem? Bom, agora vamos falar do trabalho de um gás então. Para um gás, funciona mais ou menos assim. Pegando um gás confinado dentro desse recipiente aqui, a gente tem que um gás é composto por várias moléculas. Isso mesmo. E no estado gasoso, essas moléculas não estão paradas, elas estão se movendo em um movimento frenético em todas as direções. Ah, é mesmo. Então é fácil da gente entender que em todos os momentos, ou em vários momentos, essas moléculas vão colidir com as superfícies, gerando forças em todas as paredes aqui. Só que as paredes laterais e de baixo elas são rígidas. A única parede que pode se mover é esse êmbolo aqui em cima. Então a força que o gás aplica é sempre tentando se expandir, é sempre para fora, é sempre colidindo com a superfície aqui que contém ele, né, que ele fica contido. Tudo bem? Então, quando a gente tem uma expansão, quem promove o movimento desse êmbolo? Quem faz o trabalho? É a força do próprio gás, né? O deslocamento do êmbolo é no mesmo sentido da força do gás. Então a gente pode entender que esse gás realiza o trabalho, que o trabalho é feito pela força que o gás aplica. Nesse caso, o trabalho é positivo, ou seja, o gás está transferindo energia para o êmbolo, para o bloco que está em cima dele. Então o gás diminui a energia dele, porque uma vez que ele realiza o trabalho, ele transfere essa energia para fora. Então o trabalho é positivo quando o trabalho é feito pelo gás, quando o gás realiza o deslocamento. E quando é que o trabalho vai ser negativo, Nathan? Numa compreensão. Porque quando a gente pegar a compreensão, o êmbolo vai estar descendo enquanto o gás sempre tenta se expandir. A força que o gás faz é sempre tentando se expandir, né? Batendo na superfície do recipiente aqui. Então, nessa situação, quando tem uma compreensão, o deslocamento é contrário à força, o que caracteriza um trabalho negativo. A força que o gás faz, ou seja, o trabalho feito pelo gás, é negativo. Mas, então, quer dizer que o trabalho é feito sobre o gás. Então, o gás está recebendo energia, ele está aumentando a energia dele. Tudo bem? Então, quando o trabalho for negativo, significa que ele é recebido, é feito em cima do gás, ou seja, a energia é transferida do ambiente para o interior, né? Para dentro do gás. Tudo bem? Então, trabalho positivo feito pelo gás, o gás gasta energia. Trabalho negativo feito em cima do gás, contrário ao gás, e o gás recebe energia nessa situação. Bom, como é que a gente calcula esse trabalho? De forma geral, o trabalho é dado pela área do gráfico da pressão pelo volume,
que pode ser qualquer formato. Nesse caso aqui, eu peguei uma pressão que vai aumentando com o tempo. Então, a área seria um trapézio e eu calcularia o trabalho pela área desse trapézio aqui. Porém, todavia, no entanto, a transformação mais comum que tem é a transformação isobárica. Talvez esse nome não faça sentido para você, mas quer dizer que a pressão é constante, que a nossa amiga pressão ela não muda. Ela é sempre o mesmo valor. Isso mesmo. Então, quando eu pego o gráfico da pressão pelo volume aqui, a pressão ela tem o mesmo valor o tempo inteiro. Quanto mais para cima, maior a pressão. Quanto mais para baixo, menor a pressão. Se a pressão não muda, o meu gráfico não pode nem subir e nem descer. Nesse caso aqui, eu tenho uma expansão, porque o volume final é maior que o volume inicial. E a área aqui é uma figura bem mais simples, né? É um retângulo. E eu calculo a área desse retângulo aqui multiplicando a base vezes a altura. A altura coincide com a pressão, que esse gás está sofrendo essa transformação, e a base aqui nada mais é que a variação do volume, o volume final menos o volume inicial. O trabalho ele continua sendo igual à área, de forma geral o trabalho é sempre igual à área do gráfico pressão vezes volume, mas no caso mais comum, que é a pressão constante, a gente tem que o trabalho, por ser um retângulo, é base vezes altura, ou seja, pressão vezes a variação do volume. E entendam que isso aqui é uma exceção, a regra é que o trabalho é sempre igual à área do gráfico, mas no caso das transformações isobáricas, essa área se traduz como pressão vezes variação de volume. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que o tio tenta ajudar depois, tá bom? Bora falar de energia interna? A energia interna é a energia média, a energia cinética média das moléculas. Quanto mais agitado está um gás, mais movimento as moléculas dele possuem. Quanto maior a temperatura de um gás, mais agitação térmica essas moléculas possuem. Maior vai ser a energia associada ao movimento dessas moléculas. Então, se a energia interna está associada à energia cinética dessas moléculas, ela é uma função exclusiva da temperatura. Quanto maior a temperatura de um gás, maior a agitação térmica, maior o movimento dessas moléculas aqui. Então, de forma geral, a energia interna ela só depende da temperatura. Sendo mais específico, a energia interna ela é calculada assim, onde N é o número de mols, esse R é uma constante universal e esse T aqui é a temperatura. Então, o número de mols, se eu considerar um recipiente onde nem entra e nem sai matéria, ou seja, um número de mols fixo, a energia interna, que é o U, só vai depender da temperatura, uma vez que 3 é número, 2 é número, o número de mols é um número fixo, e essa constante, como o próprio nome já diz, é uma constante. Tudo bem? Então, quando eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento a agitação térmica das moléculas, eu aumento a força que ele faz sobre as superfícies. Logo, eu aumento a capacidade dele de realizar trabalho. Então, quando eu tenho um aumento de energia interna, eu aumento a probabilidade, eu aumento a chance desse gás realizar trabalho para mim, uma vez que a força que ele faz sobre a superfície aumenta. Tamo junto, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Tudo bem? Feliz Natal, pessoal! Até mais! Tchau!